Dentro de você existe algo que talvez ainda não tenha sido revelado. Algo antigo, quase escondido, esperando pelo momento certo para emergir. A jornada que você está prestes a iniciar não é uma busca por algo externo. Não se trata de acumular mais experiências ou correr atrás de respostas fora de si. Pelo contrário, é uma viagem de retorno. Um caminho que leva ao centro do seu ser, ao seu verdadeiro poder. Já se perguntou por quê? Mesmo com todo o conhecimento e experiências de vida, ainda há um vazio silencioso dentro de você? Como se algo estivesse incompleto. Como se uma peça essencial ainda não tivesse sido encaixada. Talvez o problema não esteja no mundo lá fora, mas na estrutura interna que você ainda precisa aprender a decifrar e dominar. Dentro de cada um de nós existe um templo invisível. Não um feito de pedra, tijolos ou madeira, mas de pensamentos, emoções e ações. Esse templo molda sua vida, dia após dia, decisão após decisão. Mas para muitos, ele permanece abandonado, negligenciado, ruindo lentamente. O que aconteceria se, ao invés de buscar respostas lá fora, você voltasse seu olhar para dentro? E se você escolhesse reconstruir esse templo com consciência, erguendo cada parede com intenção e sabedoria? A jornada que estamos prestes a embarcar não é sobre adquirir algo novo, mas sobre despertar o que já existe dentro de você. Pois ninguém mais pode construir esse templo além de você. E a grande questão é, você está pronto para dar o primeiro passo, para colocar a primeira pedra e, pouco a pouco, desbloquear o verdadeiro potencial que existe dentro de si? Hoje, vamos iniciar uma transformação que vai muito além do físico. Vamos revelar os segredos de um poder que sempre esteve aí, esperando ser ativado. O que você descobrir pode mudar tudo o que pensava saber sobre si mesmo. Esse templo interior, invisível aos olhos, requer o mesmo cuidado e dedicação que um mestre construtor teria ao erguer uma grande catedral. Ele não pode ser tocado pelas mãos, mas é moldado por cada escolha que você faz. Diferente das construções grandiosas que são erguidas para serem admiradas pelo mundo, o templo interior existe não para ser exibido, mas para transformar quem você é. E sua construção começa com um único pilar, o autoconhecimento. Não há fundação sólida sem compreender verdadeiramente quem você é. Imagine seus pensamentos como blocos de construção. Alguns são fortes e bem lapidados, enquanto outros são frágeis e instáveis. O segredo de um templo poderoso está em aprender a escolher os blocos certos. Pensamentos de medo, dúvida e autossabotagem não têm espaço nessa estrutura. O que a sustenta são pensamentos de clareza, propósito e confiança. Mas um templo não se ergue apenas com pedras. Ele precisa de algo que una tudo, algo que dê coesão à estrutura. E são as emoções que cumprem esse papel. Elas são a argamassa que conecta os blocos. Se não forem bem trabalhadas, podem enfraquecer a fundação e, no pior dos casos, causar o colapso de todo o templo. Mas quando equilibradas e compreendidas, elas fortalecem cada pilar, tornando sua estrutura inabalável. E então temos as ações. Sem ação, o templo permanece apenas um projeto inacabado. Agir é o que transforma pensamento e emoção em realidade. Cada decisão consciente coloca um novo bloco na construção, mas a ação precisa ser intencional, disciplinada. Cada escolha conta, passo a passo, tijolo por tijolo, até que, ao olhar para dentro, você perceba que está moldando um espaço que reflete o seu melhor. Esse templo não se constrói da noite para o dia, mas com paciência e perseverança, você verá suas fundações se solidificarem, seus pilares se erguerem, até que, no final, você encontre um espaço onde pode descansar, refletir e crescer. E tudo começa no mesmo lugar, na mente. Assim como um arquiteto planeja cada linha e cada detalhe de uma construção, seus pensamentos são o alicerce invisível que define a estrutura da sua vida. Eles moldam tudo o que você é e tudo o que experimenta. Não há como erguer um templo forte e duradouro sem antes fortalecer essa base. A mente humana é uma das ferramentas mais poderosas que existem, mas sem controle, sem direcionamento, ela se torna um canteiro de obras caótico, onde pensamentos vêm e vão sem propósito, muitas vezes contraditórios, confusos e desordenados. E aqui está a verdade. O templo que você constrói dentro de si definirá a vida que você experimenta lá fora. Então, você está pronto para assumir o papel de arquiteto da sua própria existência? Isso cria uma instabilidade mental e torna a estrutura dos pensamentos vulnerável. Para começar a organizar essa base interna, é essencial compreender
que cada pensamento é uma peça de um grande quebra-cabeça. Quando os pensamentos estão dispersos e sem disciplina, eles se espalham como peças fora do lugar, dificultando a clareza sobre o que realmente importa. O primeiro passo, então, é reconhecer o poder do pensamento. Tudo o que você experimenta no mundo externo tem origem na sua mente. Se seus pensamentos são caóticos, negativos ou sem direção, sua realidade refletirá esse mesmo padrão. A forma como você enxerga o mundo, reage aos desafios e toma decisões é um reflexo direto da qualidade dos pensamentos que habitam sua consciência. É por isso que organizá-los não é apenas útil, mas essencial. Em vez de permitir que sua mente vagueie sem rumo, é necessário criar um sistema interno, um método que direcione os pensamentos para algo que realmente sirva ao seu propósito e crescimento. Clareza mental é a chave para essa organização. Imagine, por exemplo, um ambiente repleto de ruídos e distrações. Nesse cenário, tomar decisões com confiança se torna quase impossível. Mas quando sua mente está ordenada e tranquila, ela se transforma em uma ferramenta precisa, capaz de discernir o que é essencial e o que é apenas ruído. Essa clareza não surge por acaso, mas sim através da prática constante da atenção plena. Trata-se da habilidade de focar no presente, sem ser arrastado pelas preocupações do passado ou pelas incertezas do futuro. E é justamente dessa clareza que nasce um elemento fundamental: a definição de metas. Metas não são apenas desejos soltos ou sonhos vagos. Elas funcionam como alicerces que oferecem direção e propósito. Quando você estabelece objetivos claros, está dando à sua mente um caminho a seguir. Não precisam ser grandiosos ou definitivos, mas devem ter um nível de especificidade suficiente para orientar seu foco. Pense na construção de um grande templo. Cada tijolo e cada pilar tem seu lugar exato. Da mesma forma, sua mente precisa ser treinada para entender a importância de cada pensamento e como direcioná-lo para algo construtivo. Ao organizar e alinhar seus pensamentos, você começa a erguer uma base mental sólida que sustentará todo o resto do processo. Esse primeiro passo pode parecer simples, mas é crucial, pois cria as condições ideais para que todos os outros aspectos da sua jornada interior sigam um fluxo lógico e harmonioso. Com a fundação da mente estabelecida, o próximo passo na construção desse templo interno é erguer as paredes. E é aqui que as emoções desempenham um papel vital. Se os pensamentos fornecem a estrutura, são as emoções que dão forma e profundidade ao que somos. Elas não são apenas reações aos eventos externos, mas sim forças poderosas que moldam nossa percepção e realidade. São forças internas que, quando corretamente direcionadas, nos impulsionam a realizar grandes feitos e a nos conectar profundamente com o que realmente importa. No entanto, quando descontroladas, podem se tornar forças destrutivas, comprometendo tudo o que estamos construindo. Em vez de serem aliadas, as emoções desordenadas podem se tornar nossos maiores obstáculos. O turbilhão de paixões avassaladoras, medos irracionais, raiva descontrolada e tristeza não processada pode nos afastar da verdade que buscamos, criando rachaduras no templo que estamos erguendo dentro de nós. A chave para evitar essa ruína não é negar o que sentimos, mas aprender a direcionar nossas emoções com sabedoria. Cada sentimento carrega uma lição, uma mensagem que, quando compreendida e respeitada, pode se transformar em uma força construtiva. A paixão, por exemplo, é uma energia poderosa que, quando canalizada para a ação e o progresso, nos impulsiona a perseguir nossos sonhos e lutar pelos nossos objetivos. Mas, se deixada à mercê da impulsividade, pode nos levar a decisões precipitadas que comprometem a estrutura do nosso templo interior. Da mesma forma, a empatia, quando cultivada conscientemente, fortalece nossa conexão com os outros e conosco mesmos. Ela nos ensina a enxergar o mundo através dos olhos alheios, a compreender tanto a dor quanto a alegria do próximo, tornando-nos mais sábios e compassivos. Bem direcionada, a empatia se torna um dos pilares mais sólidos do nosso templo interior, pois nos mantém conectados à humanidade e ao sagrado que habita em cada ser. A motivação, por outro lado, é o fogo que nos leva à ação. Sem ela, o templo permanece inacabado, sem vida e sem propósito. Quando a motivação interna está alinhada aos nossos pensamentos e emoções, conseguimos seguir em frente, mesmo nos momentos difíceis. Quando o caminho parece incerto ou os desafios parecem intransponíveis. Ela nos lembra que a construção do nosso templo nunca será fácil, mas que a recompensa de vê-lo fortalecido vale cada esforço. No entanto, para que essas emoções
emoções realmente fortaleçam nossa jornada, precisamos encontrar equilíbrio. Nenhuma emoção deve assumir o controle a ponto de nos desequilibrar. Sentir raiva, tristeza ou medo não é um erro. O erro está em se perder nelas, permitindo que determinem nossas ações de forma impulsiva e inconsciente. O verdadeiro equilíbrio emocional não é a ausência de emoções, mas a capacidade de vivê-las sem ser dominado por elas. Devemos torná-las nossas aliadas, não nossos mestres. E é desse alinhamento que nasce o momento crucial: transformar tudo isso em ação. De nada adianta organizar as emoções e disciplinar a mente se não houver movimento. Mas a ação, por si só, sem clareza ou propósito, pode ser tão destrutiva quanto a inércia. A verdadeira eficácia da ação não está apenas em fazer, mas em fazer com intenção, alinhado a um propósito maior. Quando agimos sem um direcionamento claro, dispersamos energia, colhemos resultados inconsistentes e, frequentemente, nos frustramos. Sem propósito, a ação se torna um movimento vazio, uma construção sem alicerce. Mas quando cada passo é dado com consciência, refletido e direcionado para algo maior, o templo interior finalmente se fortalece. E é isso que nos permite crescer, evoluir e, acima de tudo, transformar nossa existência em algo verdadeiramente significativo. Disciplina é a base sólida sobre a qual construímos nossa evolução. Na fase de refinamento, ela não é um fardo, mas uma aliada poderosa que transforma intenção em realidade. Quando aplicamos disciplina às nossas ações, não estamos apenas nos esforçando, estamos moldando cada passo com consistência, propósito e profundidade. Sem disciplina, nos perdemos nas distrações do dia a dia, desviando do caminho que escolhemos para a nossa jornada. Mas quando unimos disciplina e intenção, a ação deixa de ser um reflexo automático das pressões externas e se torna uma expressão autêntica do que realmente queremos construir dentro de nós. Cada escolha, cada movimento precisa estar alinhado com nossa essência. Não basta agir, é preciso entender por que agimos. Sem intenção clara, qualquer ação se torna vazia, um eco sem substância. Mas quando alinhamos nosso propósito com nossos valores mais profundos, tudo o que fazemos se transforma em um reflexo da nossa verdade interior. O templo que erguemos dentro de nós deve ser mais do que uma estrutura vazia. Ele precisa carregar o peso do nosso significado, da nossa autenticidade. E a cada passo dado, devemos nos perguntar: isso me aproxima da pessoa que desejo me tornar? Esse caminho fortalece ou enfraquece minha essência? A fase de refinamento é o momento em que tudo o que aprendemos se manifesta de forma concreta. O que antes era apenas uma ideia começa a ganhar forma, tornando-se palpável. Mas com essa materialização surgem desafios inevitáveis, pensamentos sabotadores, emoções instáveis, momentos de incerteza. Esses obstáculos não são sinais de fracasso, mas provas do processo de transformação. Pensamentos negativos podem ser ressignificados, emoções turbulentas podem se tornar mestras e a falta de ação pode ser superada com consistência e disciplina. A jornada nunca será linear. Momentos de dúvida e frustração virão, mas são nesses momentos que a verdadeira força se revela. Ao enfrentar nossos desafios internos, chegamos a uma compreensão inevitável: o equilíbrio entre luz e sombra dentro de nós. A jornada do autoconhecimento não exige que neguemos nossas sombras, mas que as integremos. A verdadeira transformação não ocorre na fuga, mas na aceitação e no uso consciente de cada parte de nós mesmos. O templo interior que estamos construindo não se ergue negando partes da estrutura, mas encontrando a harmonia entre todas as peças que o compõem. A luz pode nos guiar, mas é na sombra que encontramos as lições mais transformadoras. Sem desafios, erros ou confronto com os aspectos mais ocultos da nossa personalidade, não haveria evolução real. As sombras não são inimigas, mas partes de nós que clamam por atenção e compreensão. Elas expõem feridas que ainda precisam ser curadas e aspectos da nossa psique que não foram plenamente desenvolvidos. Ao aceitarmos nossa própria sombra, encontramos o equilíbrio entre o positivo e o negativo, criando uma harmonia interior profunda. Esse processo de integração não é apenas necessário,
mas essencial para alcançar um crescimento verdadeiro. A transcendência acontece quando aprendemos a unir esses dois polos. A luz nos orienta, a sombra nos fortalece. Trabalhando com ambos, nos tornamos versões mais completas de nós mesmos, mais preparados para os desafios da vida, com mais clareza e serenidade. O templo interior se solidifica e se torna resiliente, refletindo a harmonia conquistada ao aceitarmos tanto nossa luz quanto nossa escuridão. Ao integrar esses aspectos, chegamos ao ápice da jornada, o construtor transcendental. Esse é o indivíduo que, após enfrentar seus próprios abismos, atinge um nível mais profundo de autoconsciência e força interior. O templo, que antes era instável, agora se ergue sólido, refletindo toda a sabedoria adquirida nas fases anteriores. O construtor não é mais alguém perdido ou fragmentado, mas alguém que compreende suas forças e fraquezas e utiliza esse conhecimento para moldar sua realidade de forma alinhada ao seu propósito. É nesse ponto que a verdadeira resiliência se revela. Ser resiliente não é apenas resistir aos desafios, mas crescer com eles. O construtor compreende que cada obstáculo é uma oportunidade para fortalecer sua estrutura interna e refinar ainda mais seu templo, que está em constante evolução. O progresso não tem um ponto final. A transcendência não é um fim, mas o início de uma nova fase, onde a expansão da consciência nunca cessa. A verdadeira transformação está em entender que, independentemente de onde estamos na jornada, sempre podemos crescer, aprender e evoluir. O templo interior que construímos é um reflexo do nosso compromisso contínuo com o autoconhecimento. E é essa busca incansável que torna o construtor alguém capaz de viver com clareza, propósito e equilíbrio, sempre pronto para o próximo estágio de sua evolução. Se essa mensagem ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa reflexão. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo com seus pensamentos e experiências. Sua jornada importa. Obrigado por estar aqui e nos vemos em breve.